Antes da entrada, de abrir o expediente, queria informar que hoje foi publicado no Diário Oficial a nomeação da professora Eliette Busquelar como diretora científica da FAPERJ e do professor Maurício Guedes, da UFRJ, como diretor de tecnologia da FAPERJ. Além disso, foi publicado também a nomeação da professora Ângela Uller, da UFRJ, como presidente do Conselho Superior da FAPERJ, e da professora Alice Casimiro como vice-presidente do Conselho. Então, a UERJ está duplamente representada e feliz com essas duas nomeações. Parabéns e vida longa à FAPERJ e que tenhamos recursos, né, Alice? Expediente aberto. Professora Tânia. Bom dia a todos e a todas. A minha manifestação aqui agora é no sentido de deixar registrado nesse conselho a dolorosa perda essa semana de duas colegas nossas, duas bravas mulheres dessa universidade, doutora Terezinha Loja, médica do UP, moça, cheia de vida, cheia de luz, além de tudo, uma militante ferrenha pela saúde pública desse país e uma pessoa de muita garra em relação a todas as demandas da nossa universidade, junto ao Centro-PERJ, junto às do ERJ. Partiu moça e deixa um belo exemplo para todos nós. E também de uma outra colega nossa, da minha parte, minha colega há mais de 30 anos, professora Ondina, que foi diretora do DEP e assessora acadêmica da SR1 durante todo o período da professora Lenar, que também resistiu bravamente a um câncer, mas infelizmente descansou e partiu. Então eu gostaria de que os conselheiros tivessem ciência de que tivemos essas perdas tão doloridas e tão nefastas para toda a nossa casa. Muito bem lembrado, professora Tânia. O expediente continua aberto. Entramos na ordem do dia. Eu peço inversão do primeiro ponto de pauta, porque a professora Georgina me avisou agora há pouco que está presa no trânsito, está chegando. Então, ela seria a relatora da primeiro ponto de pauta e, então, inverterá quando ela chegar, ela faz o relato dela. Professor Mandarino. Bom dia a todos, magnífico reitor, colegas do Conselho. Eu queria pedir a esse Conselho a retirada de pauta do processo registro 1051, DAA 2017, porque eu ainda estou realizando diligências sobre o requerente para que eu possa trazer uma nova proposta de decisão para esse Conselho. E eu ainda não pude concluir essas diligências. Eu gostaria de pedir a retirada de pauta desse processo, 1051. Alguém se opõe? Não, também eu não perguntei se alguém se opunha à inversão da pauta que eu falei anteriormente, desculpe. Tudo bem. Item de pauta número 2, processo 2526-2018, Instituto de Psicologia, propósito de reestruturação do Departamento do Instituto de Psicologia da UERJ, relator conselheiro Mário Sérgio Alves Carneiro. Alô. Bom dia, reitor, bom dia a todos. Bom, esse processo, ele se refere a uma reestruturação dos departamentos do Instituto de Psicologia e foi já aprovado por unanimidade na CPG e aí por uma questão pessoal, que eu tenho uma relação muito íntima de muitos anos com esse relator,
Eu tenho plena consciência no relato dele, então eu vou repetir o relato feito na Comissão Permanente de Graduação. Tá? Trata-se do projeto DAA, número 2526-2018. O relator desse projeto foi o professor Mário Carneiro, na CPG. Tá? Bom, trata-se do processo DAA 2526-2018 da reestruturação dos departamentos do Instituto de Psicologia. Em 27 de março de 2018, a direção do Instituto de Psicologia enviou para o DAA a proposta de reestruturação dos departamentos, acompanhada da ata do Conselho Departamental, com a justificativa para a solicitação, como também, anexado a esse documento, a minuta de deliberação com distribuição das disciplinas por departamento. Na proposta, o Instituto de Psicologia cita a Resolução 546/88 do Conselho Universitário, que disciplina em caráter provisório os departamentos e conselhos departamentais da UERJ. Também enfatiza a Lei 5540, de 28 de novembro de 1968, e a Lei número 9394, de 25 de dezembro de 1996, que estão relacionadas à divisão departamental nas universidades brasileiras. Sendo assim, o Instituto de Psicologia pretende criar mais 2 departamentos, a saber, Departamento de Psicologia Social, Ciências Humanas e Sociais, DPSH, e Departamento de Psicanálise, DPSA, a partir do desmembramento do Departamento de Psicologia Social e Institucional e do Departamento de Psicologia Clínica. Também propõe a alteração do Departamento de Fundamentos em Psicologia, o DPF, para Departamento de Cognição e Desenvolvimento, DPCD. A unidade ressalva que trabalha com secretarias unificadas, o que facilita para que a criação dos novos departamentos não implique na necessidade de mais funcionários para dar suporte à nova infraestrutura. Nas justificativas, aparece a informação de que o Conselho Departamental decidiu que a carga horária administrativa por departamento deverá ser no máximo 15 horas, exemplificando que em 2016, 01 foi de 22 horas, em 2017, 01 foi de 13 horas e 2017, 02 de 12 horas. A proposta da divisão dos departamentos, disciplinas e docentes fica com a seguinte forma: Departamento de Cognição e Desenvolvimento, DPCD, 15 docentes, 21 disciplinas de graduação, sendo destas 6 eletivas. Departamento de Psicologia Clínica, DPC, 7 docentes, 15 disciplinas de graduação, sendo 2 eletivas. Departamento de Psicanálise, DPSA, 10 docentes, 12 disciplinas de graduação, sendo 8 eletivas. Departamento de Psicologia Social e Institucional, DPSCH, 14 docentes, 15 disciplinas de graduação, sendo 4 eletivas. E Departamento de Psicologia Social, Ciências Humanas e Sociais, DPSCH, 7 docentes e 10 disciplinas de graduação, sendo 2 eletivas. Fazem parte do processo justificativa da criação da nova estrutura departamental, projeto pedagógico do curso de Psicologia atualizado com a inclusão da nova estrutura departamental, declaração da existência ou não de ônus para a universidade. Nesse caso, não haverá ônus para a universidade. Estrutura do departamento, incluindo recursos materiais e humanos, ata do Conselho Departamental apoiando a nova estrutura departamental. Minuta de resolução, inserção em anexo de CD contando a minuta de deliberação, sendo assim, todas as solicitações foram cumpridas e anexadas ao processo. Sendo assim, como o processo está devidamente instruído, voto a favor da criação da nova estrutura departamental do Instituto de Psicologia. Ok? Em discussão? Em votação. Quem acompanha o voto do relator, levante o braço, por favor.
Ok. Algum voto contrário? Alguma abstenção? Aprovado por unanimidade. Processo 3581/2016 da Faculdade de Ciências Médicas, criação de disciplinas eletivas restritas vinculadas ao Departamento de Patologia e Laboratórios e ao Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia da Faculdade de Ciências Médicas. A relatora seria a conselheira Gisele Lobo Radju, mas ela passou o relato para a conselheira Elaine Torres. Por favor. Bom dia, reitor. Bom dia a todas e todos. Trata-se de criação de disciplinas eletivas restritas da Faculdade de Ciências Médicas, Centro Biomédico, com a justificativa de que a criação das disciplinas ampliará o leque de opções para os alunos do curso de Ciências Biológicas realizarem o seu trabalho de conclusão de curso, TCC. São 6 disciplinas, 4 a serem oferecidas pelo Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia. Microbiologia e Imunologia, trabalho de conclusão de curso 1 e 2. Parasitologia, trabalho de conclusão de curso 1 e 2. E 2 a serem oferecidas pelo Departamento de Patologia e Laboratórios. Patologia Geral, trabalho de conclusão de curso 1 e 2. Todas as disciplinas possuem carga horária de 600 horas e 22 créditos para os alunos e 75 horas para os professores, conforme as disciplinas de TCC do bacharelado em Ciências Biológicas. Informo que muitos alunos do curso de Ciências Biológicas realizam seu TCC nos laboratórios da FCM, orientados por professores da unidade acadêmica. Contudo, estes não contabilizam a orientação plena, pois a orientação acadêmica fica a cargo do professor do IBRAG. A criação destas disciplinas vem corrigir este desvio, permitindo que o professor da FCM contabilize suas horas de orientação. Inclusive, na ata do Conselho Departamental da FCM, aprova-se a participação dos docentes da unidade acadêmica na orientação de TCC de outras faculdades e institutos da UERJ e não apenas do IBRAG. As folhas 18 a 21 encontra-se a ata do Conselho Departamental do IBRAG, com a aprovação da proposta de criação das disciplinas, apoiando e valorizando o trabalho dos professores da unidade acadêmica parceira. O processo está acrescido da justificativa, emendas, programas de disciplinas, formulários, impresso e material em CD. Parecer dos departamentos sobre as emendas e programas de disciplinas, minuta da deliberação e ata das reuniões dos conselhos departamentais da FCM e do IBRAG. Desta forma, recomendo o deferimento da criação das disciplinas eletivas restritas, Microbiologia e Imunologia, TCC 1 e 2, Parasitologia, TCC 1 e 2, Patologia Geral, TCC 1 e 2. Este é meu parecer, aqui submeto os demais membros desse conselho para apreciação. Professora Gisele Lobo. Em discussão? Em votação, quem acompanha o voto da relatora, levante o braço, por favor. Algum voto contrário? Alguma abstenção? Aprovado por unanimidade. Passamos ao item 5 da pauta, processo 5945/2017, Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, proposta de criação do curso de especialização em organização do trabalho escolar, políticas e processos. Relator, conselheiro Lincoln Tavares da Silva. Bom dia a todos e todas. Esse foi um processo que já foi analisado em âmbito da Comissão Permanente de Pós-Graduação e Pesquisa e, na verdade, já foi aprovado em caráter unânime e lá foi relatado pela antiga conselheira Tânia Câmara. Então, eu vou fazer uma síntese, um apanhado do relato que a professora fez, porque está muito bem detalhado e eu acompanhei na revisão da lei, através da leitura. Trata o presente processo de criação do curso de especialização em organização do trabalho escolar, políticas e processos, Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, unidade acadêmica vinculada ao CEH. Folhas 4 e 5, proposta de curso, cuja motivação é dar sequência aos cursos pré-existentes, incorporando atualizações, especialmente no que se refere às reivindicações dos alunos
dados os novos desafios e as demandas da área de educação. É um curso centrado na questão da gestão. O curso em pauta tem sido procurado principalmente por professores e demais profissionais de educação que atuam em escolas, principalmente escolas públicas, vinculadas às secretarias de educação da Baixada Fluminense. Só para lembrar, há poucos CESEPs atrás, nós fizemos também toda uma iniciativa de aproximação da própria FEBEF, né, no campo da graduação, né, em relação às secretarias de educação daquela região. Sendo essa a principal justificativa apresentada para a criação. Dentre os objetivos do curso a ser criado, destaca-se a necessidade de ampliação e atualização dos enfoques, principalmente no que diz respeito à formação do professor, que privilegia a análise crítica das políticas públicas em educação, ampliação e revisão de disciplinas oferecidas por cursos anteriores da própria FEBEF, mas que precisavam efetivamente dessa atualização, a possibilidade de atendimento a uma parcela considerável de profissionais de educação que atuam na escola, como eu já salientei. Destaca-se ainda o fato do curso ser criado encontrar-se estreitamente vinculado à proposta curricular da unidade. Ele é uma continuidade do próprio processo de formação da unidade, garantida a sua articulação com a graduação e extensão, podendo vir a ser oferecido mediante convênios celebrados entre a FEBEF e órgãos públicos que se interessem, inclusive, em financiá-lo, desde que isso não implique qualquer pagamento por parte do aluno. Folhas 6 e 7, acha-se a ata da reunião do Conselho Departamental, realizada em agosto de 2017. O curso será coordenado pela professora doutora Amélia Escoto do Amaral Ribeiro. Os alunos, a abertura do curso contemplará 40 vagas, a seleção de candidatos será realizada anualmente, carga horária de integralização será de 435 horas, 29 créditos, duração 18 meses, conforme consta no processo. Todas as documentações relativas ao corpo docente encontram-se aqui, assim como todas as FESPs que informam a organização do curso. A planilha de recursos financeiros encontra-se nas folhas 35, devidamente preenchida com auxílio de órgão gestor, que é o CEPUERJ. A infraestrutura do curso, com todas as suas descrições e necessidades, ela se encontra contemplada hoje pela própria unidade acadêmica. Essa proposta ela não prevê, né, a necessidade de novos professores. E a proposta de criação do curso de especialização e organização do trabalho, ela segue a conformidade das resoluções previstas, assim como as deliberações existentes na UERJ, resoluções externas e deliberações internas. Portanto, não há como eu não me posicionar favoravelmente à criação do curso, tendo em vista que ele contempla todas as necessidades e aquilo que nós buscamos aqui, que é a integração da UERJ com a sua comunidade. É isso que eu submeto a esse egrégio conselho. Em discussão, professora Tânia. Bom, eu sou testemunha do esforço que a FEBEF e a FFP têm feito no sentido de aproximação da UERJ, através de um belo trabalho, aproximar a UERJ das prefeituras do entorno da FEBEF e da FFP no que toca à capacitação de professores da rede pública dessas prefeituras. Ou seja, um esforço imenso na direção daquele compromisso que é a missão nossa, primeira, que é de sermos socialmente referenciados. Não estamos só agindo no sentido das cotas, que é uma política afirmativa de grande sucesso, mas também de capacitar, de dar conta, de capacitar o professor da rede pública, especialmente da rede básica. A única coisa que eu precisava que o professor me esclarecesse, a professora Georgina não está aqui, mas eu tenho certeza que ela também perguntaria, é a questão do aumento, se nós vamos ter despesa. Não teremos quaisquer despesas a respeito disso, que eu não me lembrava. Não. Isso estou fazendo. Então, está de parabéns a FEBEF, mais uma vez, por essa tentativa e por essa oferta de um curso que é tão relevante para capacitar os professores das redes públicas da educação básica. Conselheiro Lincoln, isso está explicitamente colocado aí. Explicitamente colocado. Isso. Inclusive o corpo docente responsável por todas as disciplinas, determinado aqui, caracterizado, identificado, todo ele do corpo permanente da própria unidade. Alguém mais quer se manifestar do processo?
Em votação, quem acompanha o voto do relator, levante o braço, por favor. Um voto contrário? Alguma abstenção? Aprovado por unanimidade. Processo 559/2018, Instituto de Medicina Social, proposta de criação do curso de especialização em gestão do direito à saúde. Relator seria o conselheiro Egberto Gaspar de Moura, aqui representado pela professora Alice Casimiro. Som aqui na mesa. Oi. Bom dia, magnífico reitor, bom dia a todos e todas. Então, eu passo também a apresentar o relato do processo que já foi apreciado na C3PG pela conselheira Shirley Donizete. A C3PG aprovou esse parecer por unanimidade, então eu vou fazer também uma breve apresentação do relato, né? Trata-se da criação do curso de especialização em gestão do direito à saúde no Instituto de Medicina Social desta universidade. Esse curso está previsto com cobrança de mensalidades aos eventuais interessados e não registro dessa carga horária no planinde dos professores, né? A proposição do curso foi aprovada no âmbito da unidade acadêmica, também no colegiado do Departamento de Planejamento e Administração em Saúde, e todas as atas constam do processo, inclusive também os diplomas dos professores que são participantes. O DEPG fez a análise dessa documentação e ela segue todos os trâmites exigidos para a formação de um curso de especialização. E é um curso que ele visa a formação de profissionais diversos para o mercado de trabalho, nesse campo específico, com significativa contribuição para o SUS. Esse é o objetivo do curso, né? Inicialmente, a coordenadora do curso é proposta a professora Rosene Pinheiro, né? E o professor Felipe Dutra como coordenador adjunto, né? E o curso se destina a portadores de diploma em graduação plena em qualquer área vinculada à saúde, né? Mínimo de 15 vagas, máximo de 50 vagas, com 390 horas e 26 créditos obrigatórios a serem cumpridos de 12 a 16 meses, né? O quadro docente é composto por 7 docentes doutores, 2 são convidados e externos ao UERJ, né? Todos os comprovantes de titulação estão incluídos, e com base nesse registro, a C3PG foi unânime no posicionamento favorável à criação do curso de especialização em gestão do direito à saúde. Submetemos, então, à apreciação deste plenário. Em discussão? Em votação, quem acompanha o voto da relatora, por favor, levante o braço. Ok. Algum voto contrário? Alguma abstenção? Aprovado por unanimidade. Processo 9137/2016, Instituto de Educação Física e Desportos, proposta de reformulação de cursos de mestrado acadêmico e doutorado em ciências do exercício e do esporte. Relatora conselheira Flávia Fiorucci Bezerra. Oi, bom dia a todos. Bom, então, esse processo também já foi relatado na C3PG, o relato foi elaborado pela professora Tânia Maria Nunes, né, de Lima, e também já foi aprovado por unanimidade na reunião passada, do mês passado. Então, eu vou fazer uma leitura, e se vocês acharem necessário, eu faço a leitura do parecer da professora, que é bastante detalhado, traz todas as informações necessárias, eu acho, né, para a gente conseguir julgar o processo. Bom, trata o presente processo da solicitação de reformulação dos cursos de mestrado acadêmico e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte, da UERJ. Esse programa ele foi aprovado pela CAPES com conceito 4 ao final de 2014, deu início às suas atividades em março de 2015. Esse processo de solicitação de reformulação foi aberto em novembro de 2016 e trata de credenciamento de professores, de alteração de disciplinas ofertadas e, especialmente, adequação de sua regulamentação interna de acordo com o disposto na deliberação número 42 de 2015 da UERJ.
Conforme a instrução do DEPG, foram devidamente apresentados os formulários de identificação e caracterização da proposta, a ata do Conselho Departamental aprovando a reformulação, as áreas de concentração e linhas de pesquisa, o relatório do corpo docente do programa, impresso no sistema SR2, Gestão Integrada, a descrição dos projetos de pesquisa, o quadro e as emendas das disciplinas e a minuta da deliberação. Eu gostaria de saber se o plenário quer que eu faça a leitura do parecer, porque assim, o parecer da professora Tânia, como eu disse, é bastante detalhado, eu acho que ele é bastante informativo. Eu posso fazer a leitura porque, por mim, eu aprovo, né, o parecer da professora, mas eu posso fazer a leitura do parecer caso vocês considerem necessário. Trata da reformulação de um curso, basicamente atendendo à necessidade, né, de reformulação do regimento interno do curso que foi exigida a partir daquela deliberação da UERJ de 2015. Vou fazer a leitura do parecer da professora. Acho que você apresentou um sumário, mas seria interessante a leitura. Som para a professora Flávia Fiorucci. Alô. Bom, esse programa é coordenado pela professora doutora Nádia Souza Lima e Silva. As folhas 6, encontra-se a ata da reunião ordinária do Conselho Departamental, realizada em 30 de maio de 2016, quando foram solicitados e aprovados por unanimidade o credenciamento da professora Juliana Pereira Borges, a homologação do regulamento do programa, bem como as emendas de 5 novas disciplinas do programa: aspectos metodológicos da pesquisa envolvendo exercício físico em modelos animais, avaliação, treinamento e pedagogia do esporte, ética, neurociência do exercício físico e avaliação e prescrição de exercícios com base na ergoespirometria. As folhas 7 e 11, acha-se o formulário de caracterização da proposta, no qual está relatada a contextualização institucional e regional do programa, o histórico dos cursos, a cooperação, intercâmbio, proposta de gestão e avaliação docente. Destaca-se as folhas 11 que a seleção para o mestrado e doutorado será semestral, com uma oferta de um mínimo de 15 e 8 vagas por seleção, respectivamente. Poderão se inscrever para ambas as seleções portadores de diploma de graduação em Educação Física e áreas afins. Especificamente sobre o corpo docente, informa-se que este deverá ser avaliado internamente pelo colegiado. Para ser credenciado como permanente ou colaborador no mestrado, o professor deverá apresentar no último quadriênio produção científica com pontuação mínima equivalente a 100% do índice de produtividade, definido em norma específica com base na análise da evolução da produtividade da área 21 da CAPES, considerando-se nessa produção a necessidade de haver pelo menos uma produção igual ou acima do extrato B1. Em pelo menos 30% da produção mínima, o professor deverá ser o primeiro, o segundo ou o último autor. Para o doutorado, o professor deverá ter orientado pelo menos uma dissertação de mestrado como orientador principal, além dos critérios anteriormente referido quanto à avaliação de professores do mestrado. As folhas 12 encontram-se descritas as 2 áreas de concentração do curso: aspectos biopsicossociais do esporte e aspectos biopsicossociais do exercício físico, bem como as 4 linhas de pesquisa: abordagens biológicas do esporte, abordagens psicossocioculturais do esporte, abordagens biológicas do exercício físico e abordagens psicossocioculturais do exercício físico. As folhas 13 e 16, acha-se o relatório do corpo docente do programa, impresso do sistema SR2 de gestão integrada, atualmente ativos no PPG-CEE. O programa conta com 22 docentes, sendo 18 permanentes e 4 colaboradores. As folhas 17 a 79 encontram-se os formulários das atividades de pesquisa docentes em andamento, impressos diretamente do sistema Sucupira da CAPES, com todas as informações necessárias: nome do projeto, breve descrição, área de concentração e linha de pesquisa. As folhas 80 a 84 está o quadro de disciplinas do programa, 4 disciplinas eletivas foram alteradas e as respectivas emendas encontram-se as folhas 86 a 89. A minuta de deliberação encontra-se as folhas 90 a 104. No anexo 1, acham-se as informações referentes a regulamento específico, finalidade do curso, objetivos principais, público-alvo, organização administrativa, competências do colegiado, competências da coordenação, credenciamento do corpo docente, de orientadores, inscrição e processo de seleção, regime acadêmico dos cursos, tempo de no mínimo 18 meses e no máximo 30 para integralização do mestrado,
e de no mínimo 18 e no máximo 54 meses para o doutorado. Mas os bolsistas deverão integralizar o mestrado e doutorado, respectivamente, em 24 e 48 meses. Constam ainda as alterações realizadas quanto ao número de créditos e carga horária para a integralização dos cursos, 28 créditos e 465 horas para o mestrado, 40 créditos e 660 horas para o doutorado. Foi acrescentada a possibilidade de aproveitamento de no máximo 9 créditos cursados como aluno especial no programa, nos 4 anos antecedentes à matrícula. Os artigos 31 a 42 da minuta tratam da matrícula e inscrição em disciplinas, avaliação acadêmica, elaboração, apresentação e defesa da dissertação. As folhas 105 e 106 encontram-se o anexo 2, com estrutura curricular do mestrado e doutorado, disciplinas obrigatórias, eletivas, cada uma valendo 3 créditos e com carga horária de 45 horas, atividades obrigatórias. No mestrado tem-se um total de 28 créditos, no doutorado 40. Tá? A presente proposta de reformulação encontra-se em conformidade com o estabelecido na Resolução CNE 01 de 2001 e na Deliberação 42 de 2015 da UERJ. E aí o parecer da professora, naquele momento, foi favorável, o que foi acompanhado por toda a comissão na C3PG. É isso. Então, eu também queria dizer que meu parecer também... Exatamente. Em discussão? Em votação? Algum voto contrário? Alguma abstenção? Aprovado por unanimidade. Processo 3908. Professor Lincoln, o senhor queria se manifestar alguma coisa? Não, é que eu gostaria de pedir, de retirar de pauta o número 9, o registro. Eu recebi informações bastante significativas sobre ele, de ontem para hoje não deu para analisar, então estou pedindo para que seja retirado de pauta. Professora Tânia. Eu queria pedir para fazer um conserto no registro 9, que o professor Lincoln acabou de falar. Trata-se de Fernanda Helena e não de Fernando. Obrigada. Processo 3908, a gente inverteu. 3908-2017, proposta de reformulação dos cursos de mestrado acadêmico e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, conselheiro Fernando de Castro Fontainha. Bom dia, magnífico reitor, estimados colegas conselheiros. Se trata, portanto, de proposta de reformulação de programa de pós-graduação estrito sensu, mestrado acadêmico e doutorado, advindo da Faculdade de Comunicação Social, aprovada pelo respectivo Conselho Departamental em 22 de março de 2017 e protocolado em 22 de julho de 2017. É um processo muito fácil, muito simples. Meu voto é breve, porque ele teve... A reformulação teve a sua conformidade atestada pelo DEPG em 9 de novembro de 2017. Na C3PG foi designada relatora em 19 de fevereiro a professora Tânia Câmara, que fez um voto favorável à reformulação do programa. E em 4 de junho de 2018, a C3PG decidiu por unanimidade aprovar o parecer da professora Tânia. Então, chega dessa forma para mim, para relato no CESEP. Para a ciência dos conselheiros, do ponto de vista substantivo, para não ficar quase que uma revisão formal, eu vou fazer um breve resumo do que está mudando no programa. Basicamente, a proposta de mudança é de nome da linha de pesquisa: Cultura de Massa, Cidade e Representação Social, para Culturas das Mídias, Imaginário e Cidade, levando em conta os interesses e o desenvolvimento das pesquisas atuais do corpo docente e discente, que articularam seus estudos a partir de pressupostos teórico-metodológicos fortalecidos pelos conceitos contidos na nova designação, bem como suas práticas socioculturais e produtos culturais, englobando estéticas, linguagens, estilos, consumo e identidades culturais e artísticas, devidamente descrita assim como exposta segundo a linha de pesquisa do curso, Tecnologia de Comunicação e Cultura, e a área de concentração a qual ambas pertencem, comunicação.
No mais, o relato do estado do corpo docente e discente, ele está em plena conformidade, né, mas isso já estava efetivamente. O que mudou na proposta do programa foi isso. Então, o que aconteceu foi que, numa releitura acerca do trabalho já desenvolvido pelo DEPG, pela professora Tânia e pela C3PG, nada me levou a pensar diferente do que já foi aprovado na C3PG, de maneira que meu voto é no sentido de aprovarmos a proposta de reformulação do programa de pós-graduação em comunicação da UERJ. Em discussão? Em votação? Claro, conselheira Roseli. Por que para mudar uma linha de pesquisa precisa passar por aqui? A gente não podia pensar em mudar isso, dar mais dinamismo? Fica 2 anos para uma linha de pesquisa conseguir mudar. Nós podemos até discutir uma possível mudança, mas como está colocado hoje, tem que passar por aqui, conselheira. Acho que a gente podia deixar um pouco do nosso tempo para ver quanto que a gente pode enxugar dessa burocracia, que os cursos hoje têm um dinamismo tão grande. Nós estamos em votação. Não, existe expediente para isso, existe momento apropriado para colocações semelhantes. Ok? Em votação, quem é favorável, levante o braço, por favor. Algum voto contrário? Alguma abstenção? Aprovado por unanimidade. Passamos ao item 1, que havia sido invertida a pauta. Processo 3812, Faculdade de Ciências Médicas. Aprova requisito adicional na promoção para a categoria de professor titular no âmbito da Faculdade de Ciências Médicas. Relatora, conselheira Maria Georgina Muniz Washington. Alô, bom dia. Perdão a todos pela chegar atrasada. Trato o presente processo de solicitação na Faculdade de Ciências Médicas sobre a introdução de requisito adicional para promoção à categoria de professor titular em conformidade com a deliberação 1 de 2017. É acrescentada a apresentação de conferência pública seguida de arguição. A solicitação é justa e está em conformidade com a deliberação. Temos apenas a colocar que, quanto ao artigo 2º, apenas algumas, diria, melhorias na qualidade do texto. Onde se diz: a conferência a ser apresentada pelo professor associado requerente deverá ter duração máxima de 30 minutos e abordar plano de trabalho para os próximos 4 anos na área de ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão da Faculdade de Ciências Médicas. A gente achou por bem não estabelecer 4 anos. A gente espera que fique mais tempo, mas você não pode obrigar a que uma pessoa fique 4 anos, então a gente coloca, onde fala dos 4 anos, abordar plano de trabalho para os próximos anos na área de ensino e etc. No artigo 3º, diz o seguinte: o professor requerente deverá entregar o resumo do plano de trabalho para a banca examinadora para que seja posteriormente anexada em ata do Conselho Departamental. Propomos: o professor requerente deverá entregar o resumo do plano de trabalho para a banca examinadora para que seja posteriormente registrado em ata do Conselho Departamental. Porque senão ficou muito vago como é que você manda. E o 4º dizia: a avaliação da conferência pública deverá considerar a demonstração da contribuição pessoal do professor requerente para os cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas, sua preparação didática e capacidade de argumentação dos tópicos abordados. Propusemos: a avaliação da conferência pública deverá considerar a demonstração do domínio do assunto, capacidade de argumentação, contribuição pessoal do professor, interesse técnico-científico em área médica e de educação em saúde. Os demais artigos permanecem. Todas essas modificações foram discutidas com a direção da Faculdade de Ciências Médicas. Tendo isso posto, somos de parecer favorável ao acréscimo à deliberação 1 de 2017, proposto pela Faculdade de Ciências Médicas.
Em discussão? Em votação? Quem é favorável, levante o braço, por favor. Algum voto contrário? Alguma abstenção? Aprovado, então, por unanimidade. Nós temos um processo 3542 que foi aprovado devido à premência do tempo e necessita do referendo desse Conselho. Trata desse processo, então, 3542, Maria Anábia Melo Silva, que solicitou revalidação de diploma de doutorado em Direito e Justiça e Cidadania no século XXI, expedido pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e que havia sido deferido e autorizado pela reitoria. Peço, então, o referendo do plenário. Quem é favorável, levante o braço, por favor. Algum voto contrário? Alguma abstenção? Aprovado, então. Processo e registro para homologação na CPG, são 4 registros, na verdade, não tem nenhum processo, e podemos analisá-los em conjunto. Os 4 foram deferidos pela CPG, podemos analisar em conjunto. Quem é favorável, então, à aprovação desses registros, levante o braço, por favor. Ok. Algum voto contrário? Alguma abstenção? Aprovados, então. Temos também 11 processos para homologação aprovados na C3PG. Peço que os analisemos em conjunto. Podemos analisá-los em conjunto. Ok. Em votação, esses 11 processos. Quem é favorável, levante o braço, por favor. Algum voto contrário? Alguma abstenção? Aprovados, então. Passamos a assuntos de interesse geral. Conselheiro Luiz Mota. Bom dia a todos, desculpe o atraso. Eu, como cheguei atrasado, não sei se já foi mencionado isso, talvez a Alice possa esclarecer um pouco, né? Eu vim a saber que parece que tem, Magnífico, uma questão da Receita Federal querendo cobrar imposto de renda das bolsas da SR2. Eu queria que talvez o senhor pudesse esclarecer qual é o... Eu ainda não tenho esclarecimento sobre isso. Existe realmente essa determinação da Receita Federal, isso está sendo analisado. Tá, obrigado, senhor. Conselheira Georgina. Alô? Eu gostaria de falar sobre a reunião que nós tivemos com o secretário de Ciência e Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social. Tivemos basicamente 2 assuntos, progressão e os concursos. Então, sobre os concursos, nós fizemos um levantamento junto às unidades, não só dos concursos que estavam, quer dizer, fizemos um documento apenas dos concursos que já tinham sido encaminhados, né, e que ou voltaram dizendo que não era o momento apropriado, né, por questões financeiras, ou que não tinham voltado. Então, não mandamos todos os concursos que estão por aí, só esses que já tínhamos encaminhado. E o que fizemos? Fizemos uma justificativa da necessidade deste concurso, quer seja para convocação, para abertura do concurso ou para resultado final. Na conversa com o secretário, o que era TAC, ele questiona o TAC, né? Mas conseguimos que, porque já tinha sido dito, inclusive pela própria Fazenda, de que vacâncias podem ser feitos concursos,
Então, as vacâncias ele aceitou estar encaminhando, assim como os cursos novos que tínhamos antes. Esse período nós não aprovamos nenhum curso novo, né? De 2016 para cá não há aprovação de nenhum curso novo de graduação. Mas já haviam sido aprovados e alguns deles foram inclusive solicitados ou ampliações ou criações pelo próprio governo do Estado. Então, ele também acatou de encaminhar. Então, nós temos agora que encaminhar a explicação desses cursos novos. Esses cursos novos são basicamente os cursos novos de Resende, arquitetura, comunicação social, porque teve que mudar currículo, né? Nós tínhamos 2 ênfases, passamos a ter que ter 2 cursos, arqueologia, e tem mais um que eu sempre me esqueço desse curso. Eu acho que são 5. Não, é arqueologia. Arqueologia eu falei. Relações internacionais, não, relações internacionais não, já tinha muito tempo, acho que já está um curso, não digo consolidado, mas já estava. Bom, então agora nós temos que dizer dessas vacâncias, de quem foi a vacância e quando foi isso colocado no Diário Oficial, né? É verdade que a gente ainda tem alguns pontos, porque tem mais de um ano que eles não publicam o Diário Oficial, então nós temos concursos que estão para publicação e pessoas do departamento da mesma área já se aposentaram, já se exoneraram e está chamando desse concurso que a gente ainda nem publicou. Complicado, mas a gente chega lá. Mas agora nós também pretendemos mandar para ele todas as nossas vacâncias. Eu acho que primeiro o governo tem que saber tudo que estamos perdendo. Para vocês terem uma ideia, no ano passado nós perdemos, no sentido, né, de aposentadorias e exonerações, em torno de 78 professores. Só esse ano, até a semana passada, tínhamos perdido 68. Então, está muito mais avançado, acredito eu. Os professores novos não aguentaram, né, a escalada que veio para cima de nós de falta de pagamento. Eu acho que até para além da falta de pagamento, a falta de visão futura se nós teríamos ou não teríamos pagamento. As pessoas mais jovens não têm efetivamente, né, uma coisa mais familiar que sustente. E os professores aposentados, a maioria, pelo menos ao longo dos anos, a gente vê que as pessoas ficam, né? Professor não se aposenta, fazia 70 anos, vou me aposentar, fazia o seu tempo. Não, sempre esperava, a maioria, até os 70 anos. Mas com essa coisa de mudança toda hora de aposentadoria, as pessoas estão preferindo não esperar, inclusive, a incorporação da DE e se aposentar. Quanto às promoções, há um questionamento da PGE de alguns pontos, né? Existe um que é de enquadramento só com os adjuntos para associado, sabe-se lá por quê. E há uma questão que existe o nome jurídico, que seria aqueles de 2 em 2 anos você passar, né, para uma outra categoria. Ele diz que isso, a PGE diz que isso já é um ganho que a gente tem no triênio. Então, que isso é muito semelhante, então isso é discutível. Mas ele diz que vai ver a promoção, principalmente dos titulares, e aí eu questionei, não sou contra absolutamente, mas eu perguntei os demais. Aí ele disse, não, os demais também. Aí ele fala, não, mas os titulares, eu falo, e os demais, né? Então, que ele está vendo e ele vai abraçar. Esse processo, nós encaminhamos a Fazenda, né? Não, primeiro não, agora, já na segunda Fazenda, só que como o Prodeste está parado desde o dia 10 de junho,
a Fazenda não aceitou receber em mãos. Foi logo depois, foi numa sexta-feira, se não me engano, a gente esteve com o secretário na semana seguinte, ele disse que ele receberia em mãos e ele mesmo estaria levando ontem para uma discussão na Fazenda, tanto dos funcionários técnicos administrativos como os funcionários docentes. Né? Então, os dois processos nós encaminhamos no dia seguinte para ele, né? Na sexta-feira, e, bom, não sabemos ainda o resultado dessa reunião, porque, segundo o secretário e segundo o próprio secretário da Casa Civil, existe uma comissão, que é uma comissão de acompanhamento desse dinheiro que foi emprestado, né? De monitoramento, que esses pedidos, digamos assim, fora do contexto. Por que eu digo fora do contexto? Porque não é permitido fazer nenhum tipo de concurso ou chamar alguém. Então, isso é avaliado, e por isso que eu fiz, para além de ser é uma vacância, é o TAC, é a justificativa de por que este concurso é importante. É independente dele ser TAC, dele ser uma vacância, ele é importante. Por quê? Porque não temos professor que cubra. Está muito, embora a pós-graduação também entre, mas a gente enfatiza muito tanto a graduação como o CAP, que é a unidade que abre os trabalhos que a gente encaminhou. Então, era só para vocês terem esse acompanhamento, né, do que nós estamos fazendo em termos de concursos e de progressões. Conselheiro Ricardo Barros. Bom dia a todos. Não, é só para dar uma contribuição na fala da professora Roseli. Talvez fosse interessante, porque quando um programa de pós-graduação, né, ou um curso de pós-graduação estrito sensu tem área de concentração, esta tem que constar na deliberação do curso. Mas linha de pesquisa, não. A não ser que o currículo dos cursos sejam divididos por linha de pesquisa. No caso de comunicação social, não é. O currículo do curso de mestrado e doutorado não é dividido por linha de pesquisa. Então, não precisava realmente conter as linhas de pesquisa na deliberação do curso. Então, talvez isso pudesse contribuir para agilizar, não é? Quando fosse o caso de reformulação e que a linha de pesquisa, então, o currículo lá no anexo 1, anexo 2, o currículo de cada curso não fosse dividido por linha, que elas não constassem do regulamento. Obrigado. Quer falar agora? Conselheiro Georgino, tem a professora Tânia. Não, mas é sobre o mesmo assunto? Não, é só porque é o mesmo assunto. Ou a gente tem uma proposta, ou a gente tem outra. A gente não pode ter uma diretriz que diga, você tem, se você quer, bota, se você não quer, não bota. Ou todos têm, ou todos não têm. Eu já vi, né, nesse conselho, questionar, inclusive, linhas de pesquisa. Então, eu acho que linha de pesquisa faz parte, a menos que você não tenha nenhuma. E, nesse caso, me parece que é tipo 0, 1. Duas. Então, faz parte de um currículo, vamos dizer assim, né? E isso a gente tem que discutir. Não é que a gente tenha que discutir, embora eu já tenha visto mais de uma vez questionarem linhas de pesquisa aqui. Não é, digamos, a tônica, mas eu já vi mais de uma vez, né? O fato de você já estar passando no conselho há mais de 20 anos, você já viu muita coisa nesse conselho. Mas eu acho que cabe uma discussão, porque também ou põe as linhas de pesquisa ou não põe. Para você põe, eu quero, eu não quero, também eu acho que eu gosto de diretriz, não sei, deve estar errada. Conselheira Tânia. Bom,
Desculpe, você quer retornar? Você quer falar só esclarecer um pouquinho. Quando o currículo das disciplinas não tiverem agrupadas por linha de pesquisa, por exemplo, modelagem computacional e PRJ. Então, nós temos 3 linhas de pesquisa e as disciplinas são agrupadas por linha. Aí não tem jeito, vai ter que ter as linhas. Mas este programa de comunicação social não ocorre isso. Ele tem uma área de concentração com 2 linhas de pesquisa, que ele inclui no regulamento, mas o currículo lá atrás são disciplinas obrigatórias e eletivas e não estão divididas por linha. Então ela deve, claro, as linhas de pesquisa devem constar do processo, os projetos vinculados a essas linhas devem constar do processo, mas não, no meu ponto de vista, na deliberação. Porque aí, se vai alterar a linha de pesquisa, vai ter que alterar a deliberação por conta disso. Esse é o meu ponto. Conselheira Tânia. Professora Georgina, eu queria agradecer a senhora ter trazido as informações que a senhora trouxe a esse conselho, porque eu estou há muitos anos na UERJ, mais de 30, e eu nunca vi a nossa universidade ser tão desrespeitada, tão destratada como está sendo, especialmente nos últimos 3 anos. Então, eu quero deixar registrado que a nossa casa, a nossa universidade e a administração central estão de parabéns, porque nós estamos todos aprendendo aqui o exercício da paciência no enfrentamento com o governo do Estado, que não respeita os nossos direitos. Planos de carreira estão sendo desrespeitados e é legislação, é lei. O TAC não foi um pedido da UERJ, foi imposto à UERJ. A UERJ tem que cumprir. Não consegue cumprir porque o governo do Estado simplesmente, todo ano, todo mês, toda negociação, ele vem protelando, pedindo mais uma planilha, mais uma exigência, deixando com que a gente deixe de cumprir a contento aquilo que a gente sempre fez com muita competência, que é a nossa missão. Então, eu queria deixar esse registro aqui. Conselheira Georgina, quer falar novamente? Primeiro, só lembrar que foi lembrado também lá na Secretaria que nós estamos sendo questionados, por outro lado, pelo Ministério Público, porque não estamos cumprindo o TAC. Então, vamos presos de um lado do outro. Eu prefiro livros à maçã, então, por favor. Agora, eu queria falar um pouquinho da comissão, né, que nós fazemos parte, e eu fico pensando, a gente começou muito vagamente a discutir isso, mas eu já gostaria de botar para todo mundo. A gente precisa discutir rumos da universidade, principalmente perante a essas condições que nós estamos tendo. Eu acho que a gente precisa fazer alguns levantamentos, se conhecer um pouco melhor, porque algumas pessoas conhecem. Eu, por questões de ter que estar sempre falando com o governo, eu tenho vários levantamentos feitos, mas eu acho que isso é preciso uma socialização maior, mas para isso é preciso uma avaliação também diferente das avaliações que eu faço, que é uma demonstração para o governo de mostrar como somos e somos maravilhosos. Né? Então, é a proposta não só a comissão, mas eu acho que a comissão, eu vou marcar uma reunião, mas ela será pequena. A comissão... Pois é, a nossa Comissão de Desenvolvimento... A CPENT, Comissão Permanente de Desenvolvimento, de Planejamento e de Estratégia de Desenvolvimento, não é isso? É um nome imenso, né? A CPENT. Né? Mas eu acredito que nesse ponto a gente vai ou precisar ampliar com pessoas que gostem de estar fazendo esse tipo de avaliação, seria uma ampliação para este tema, ou pelo menos contar com os diretores de centro, porque eu acredito que a gente vai precisar também conversar com unidades, ouvir as unidades. Se a gente não ouvir, a gente não sabe as diferenças, não consegue
ter o todo, por mais que tenha pessoas de todas as áreas, né? É só para dizer assim as coisas que a gente está querendo desenvolver na comissão. Mais alguma manifestação? Obrigado pela presença de todos. Declaro encerrada a 7ª sessão ordinária de 2018 do SESEP. Do SESEP. Do SESEP. Do SESEP. Do SESEP. Do SESEP. Do SESEP.